vou te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segundo cais eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Que linda canção, Juliana Muniz. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Meu nome é Viviane Fernandes e irei conduzir a cerimônia de lançamento do livro Mania de Fotografar o Rio. O livro de fotos de Baiá do Cotubatê tem como objetivo fazer com que as pessoas se sintam ainda mais motivadas para conhecer as belezas, as culturas, os costumes desse lugar tão maravilhoso que é o estado do nosso Rio de Janeiro. O livro contempla a cidade do Rio de Janeiro, Vale do Café, a Ilha Grande, Niterói, Petrópolis, Pati de Alferes, Rio Claro e Mangaratiba. A obra ela pode ser adquirida diretamente por meio do site da Editora CRV, o www.editoracrv.com.br, nas modalidades físico e digital. Os direitos autorais dessa obra serão doados para Nós Projeto Social, do embaixador de turismo do Rio de Janeiro, André Mello. O livro também poderá ser encontrado na Banca de Jornal de Ipanema, na Visconde de Pirajá 529, perto da Aníbal de Mendonça. E, para nos contar um pouquinho mais sobre esse livro, eu convido ele, que é professor universitário, consultor em políticas públicas e privadas de turismo, escritor, pesquisador, funcionário público e trabalha voluntariamente na Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro e no Instituto Preservale. É também o autor dessa belíssima obra. Querido Baiá do Cotubatê, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vivi. Muito obrigado. Eu que agradeço. Querido Baiá, quer falar algumas palavras para dar início ao nosso cerimonial? Eu quero só agradecer a todos que colaboraram hoje com o nosso evento. Você, Vivi, a Tamires e o Lucas. Queria agradecer muito a vocês por terem, na realidade, consolidado o evento de lançamento. Então, quero começar agradecendo a vocês. Dizer que é um momento muito importante para mim lançar um livro e que vocês fazem parte efetivamente do momento, porque vocês me ajudaram nesse evento. Muito obrigado. Obrigada, professor, pelas palavras. Vou fazer algumas perguntinhas agora, né? Vamos começar nosso bate-papo. E a primeira é, o que, de fato, o professor lhe motivou a escrever esse livro, né? E essas fotos tão lindas que fazem parte desse contexto, desse livro, que a gente vê o Rio de Janeiro dessa forma tão maravilhosa. Viviane, mania de fotografar o Rio, eu acho que é uma forma que eu encontrei de mostrar o meu amor pelo estado do Rio de Janeiro. Eu acho que cada vez que eu fotografo, eu tenho, sem dúvida alguma, uma forma de sensibilizar as pessoas com aquilo que eu consigo em cada uma das fotos. Sim. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Rio de Janeiro. Então, o que me inspira no primeiro momento é a beleza natural do estado do Rio de Janeiro. Até porque no estado do Rio de Janeiro nós temos uma espécie de síntese de toda a oferta turística do Brasil. Aqui nós encontramos um pouco de tudo.
Então, eu quis mostrar no livro, sem dúvida alguma, o potencial que nós temos dentro do nosso país, um potencial, sem dúvida alguma, que vai se apresentar através das minhas fotos. E devo lhe confessar, Vivi, eu não sou um fotógrafo profissional. Eu sou, na realidade, uma pessoa que gosta de fotografar. Então, o meu livro ele tem uma série de fotos que vão inspirar as pessoas, mas a técnica é a técnica que vem do meu coração. Não é uma técnica específica que eu utilizo, nem me utilizo de nenhuma técnica que exista hoje para poder fotografar. Eu fotografo com o meu coração. Que lindo! Por isso que ele está tão belíssimo, né? Com essas fotos tão maravilhosas. Querido professor Baiá, considera o livro um guia turístico? Não, Vivi, ele não é um guia turístico. E tem uma coisa interessante, Vivi, as fotos que estão no livro, as pessoas não sabiam que elas iam ser incluídas no livro. Na realidade, eu incluí essas fotos porque eu achei que elas eram importantes. Então, às vezes as pessoas me perguntam o seguinte, porque você sabe, existem muitos livros em que as fotos dos livros são comercializadas. Aqui em absoluto. As pessoas nem sequer sabiam que, na realidade, as suas fazendas, os seus locais de trabalho, os seus restaurantes estavam ali. Eu os incluí porque eu senti vontade. Agora, não é um guia turístico. Ele não tem informações da realidade. Ele tem fotos. E o objetivo, como você disse no princípio, é que essas fotos inspirem as pessoas a conhecer aquele local. É um livro de inspiração. Com certeza. E vai inspirar muita coisa, porque ele está belíssimo. Professor Baiá, a fotografia faz parte da sua vida ou é um hobby? Olha, eu sinto que a fotografia faz parte da minha vida. Eu, no princípio, pensei que ela fosse um hobby, mas durante a pandemia, quando eu fiquei trancado em casa sem fotografar, eu senti que ela fazia parte da minha vida. E, sem dúvida alguma, eu devo essa reflexão à doutora Priscila Valério, a minha psicóloga, a quem, na realidade, eu agradeci logo no princípio do livro, porque ela mostrou que a fotografia faz parte da minha saúde mental. Então, ela é, na realidade, uma atividade que eu tenho e que me ajuda, sem dúvida alguma, a sobreviver. Então, não é um hobby, não. É alguma coisa muito importante para mim. Embora, Vivi, os hobbies sejam muito importantes. Mas eu quero dizer que ela tem um papel maior do que um hobby. Ela, na realidade, está integrada à minha vida, ao meu dia a dia. E como é importante, né, a gente ter essas descobertas na nossa vida. E isso transcende, né? Tanto que hoje a gente está falando desse livro belíssimo, Manias de Fotografar o Rio. Querido professor, o livro de fotografias, ele é uma construção individual ou coletiva? Olha, Vivi, um livro ele é uma construção coletiva. Porque, na realidade, você tem a ideia, eu tive a ideia, eu escolhi as fotografias, mas o primeiro grande artista é, sem dúvida alguma, aquele que vai fazer a compilação das fotos e aquele que vai dimensionar as fotos no livro. Então, eu queria agradecer aqui ao William, da editora CRV, porque se a gente tem hoje um livro tão bonito, tão bem diagramado, não é? Isso foi graças ao William. Ele é o primeiro, na realidade, o artista, vamos dizer, que fez com que a obra se tornasse realidade. Então, a gente começa a ver que a construção não é individual, a construção é coletiva. Fantástico. Cada vez que eu me desloquei para poder fotografar, eu não me desloquei sozinho. Eu tinha, na realidade, estava sempre acompanhado de alguém. E eu dedico aqui o livro a duas pessoas especiais. Ao Tiago, que sempre me acompanha nas minhas visitas, nas minhas idas, nos meus desconfinamentos. Está sempre ali comigo, não é? E ao Alan Barros também, que me acompanhou em várias dessas descobertas. Então, esse livro, na realidade, ele tem, sem dúvida alguma, um selinho aqui do William, um selinho do Tiago e um selinho, sem dúvida alguma, do Alan. E, claro, um selinho da doutora Priscila, porque a doutora Priscila esteve ali me ajudando. Foi ela, na realidade, que me fez descobrir o quanto a fotografia é muito importante. E a construção é tão coletiva que tem uma amiga minha
que daqui a pouco eu vou citar o nome, que foi ela que fez o prefácio do livro. Ela que escreveu o prefácio do livro, não é? E essa minha amiga se chama Viviane Fernandes. E ela fez um prefácio também que vem lá do coração dela, dizendo, olha, eu também quero que vocês entendam que ele quer dividir todas essas fotos com vocês. Não é? Então, eu também acho que a Viviane faz parte da construção também aqui do livro. Óbvio que a gente tem que dizer também que para que esse livro pudesse chegar, a gente precisou da divulgação. Então, a gente teve uma série de jornais, de blogs, televisões, que nos ajudaram muito na divulgação e que foram importantes. E aqueles que não quiseram divulgar, muito obrigado também. Tem alguns que sempre se omitem na divulgação, sempre se omitem, não é? Eu não vou dizer os nomes aqui, mas eles não divulgam absolutamente nada. Que bom. Se o livro não interessou a eles, que ótimo. Mas muita gente se interessou. Muita gente. Eu quero lembrar, na realidade, que a Andréia Nakane, que escreve no Diário do Rio, fez uma reportagem lindíssima sobre essa minha mania de fotografar. Eu fiquei muito feliz, não é? Quando a Andréia um dia me ligou e falou, Baiar, olha, eu quero, na realidade, conhecer um outro Baiar. Eu quero conhecer aquele Baiar que fotografa. É como se ela tivesse, na realidade, acendido uma luz dentro de mim. Uma luz parecida, não é, Vivi? Com esse abajur que eu ganhei ontem da Solange Mano. Ontem eu fui visitar a ceramista Solange Mano em Petrópolis e ela me deu esse lindo abajur, na realidade. E ele vem com uma lâmpada dentro, que essa lâmpada em que está acesa, sem dúvida alguma, essa vontade que a gente tem de compartilhar as fotos. Não é? Então, por isso é que eu acho que o livro é uma criação, na realidade, algo coletivo. Tudo na vida é coletivo, Viane. Eu acho que a gente tem que aprender isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou cansado de participar, por exemplo, de grupos de WhatsApp, onde todo mundo se autoelogia, todo mundo se autoagradece. Que coisa ridícula, não é? A gente tem que abrir a nossa cabeça, abrir bastante a nossa cabeça. E a gente só abre a nossa cabeça quando a gente entende que tudo é coletivo, que nada é individual. Por isso, esse livro aqui, Vivi, sem dúvida alguma, ele não é meu. Ele é, na realidade, um livro de todos que ajudaram a construir o livro. E eu espero que ele seja um livro de todos aqueles que vão ler esse livro. Eles também vão colaborar a fazer dele não algo individual, mas algo coletivo. Maravilhoso, querido Baiar. E o livro está imperdível. Vocês têm que ver. Acho que é a coisa mais linda do mundo. Bom, continuando aqui as nossas perguntinhas, né? O que motivou o professor a escolher nós, Projeto Social, para doar, né, todos os direitos autorais? Olha, é engraçado. Eu não conheço o André Mello pessoalmente, o presidente da ONG Nós Projeto Social. Ele é um turismo que eu não conheço. Mas eu vibro com tudo aquilo que ele faz. Ele é, na realidade, um embaixador de turismo do Rio de Janeiro que desenvolve um projeto dentro da Cidade de Deus que eu nunca tinha visto antes. Ele capacita as pessoas, ele cria bibliotecas, ele oferece empregos, ele está lá o tempo inteiro. E outra coisa, ele não tem nenhum apoio de nenhuma entidade internacional. Ele vive, sem dúvida alguma, de apoios que ele vai conseguindo com a iniciativa privada e com dificuldade, porque não é fácil. Sim, não é? A gente sabe que os direitos autorais não representam muita coisa, não é? Mas é uma forma que eu encontrei, sem dúvida alguma, de ajudar um amigo. Porque, embora eu nunca tenha estado com o André Mello, eu considero ele um amigo. Que e bacana. tenho orgulho, na realidade, de ver alguém que se dedica ao próximo como ele. Então, é por isso que eu resolvi, mais uma vez, não é, fazer com que esses direitos autorais pudessem chegar a nós, Projeto Social. Ah, professor, que lindas palavras. É verdade, né? Se a gente puder, cada um de nós, fazer a nossa pequena contribuição, a gente pode melhorar muito mais o mundo, né? Parabéns por essa iniciativa. E que bom que você nos esclareceu sobre essa linda obra. Vale lembrar que a obra pode ser adquirida no site da editora CRV, ou www.editoracrv.com.br, ou também na banca de jornal em Ipanema, na Visconde de Pirajá, número 529, pertinho da Aníbal de Mendonça.
Estou com uma pergunta aqui da Ana, que é para o nosso querido professor Vai Aboatê. O que mais te surpreendeu, né, nos momentos em que você estava fotografando? Né? O que isso qual a surpresa, né, que foi acontecendo nesses momentos incríveis para sair esse trabalho tão belo? Vivi, olha, eu queria começar dizendo o seguinte, que eu estou extremamente feliz com as 700 pessoas que estão na sala do YouTube Uau, participando do lançamento do livro. Muito obrigado, muito obrigada. obrigado mesmo. Né? Que maravilha. 700 pessoas às 18h30 de um sábado, eu estou muito feliz. Olha, Vivi, eu vou lhe contar o seguinte, cada vez que eu saio para fotografar, eu, na realidade, cada vez que eu clico uma imagem, eu coloco todo o afeto na minha mão, todo o amor na minha mão, não é? E às vezes, na realidade, eu coloco a câmera e eu vou clicando, clicando, clicando várias vezes, e quando eu vejo, saem fotos lindíssimas. E às vezes as fotos são péssimas, não dizem absolutamente nada. Mas para mim, elas têm um valor emocional. Porque você gostar de uma foto é muito subjetivo. Você pode achar que as fotos aqui do livro são lindíssimas, como você pode achar, na realidade, isso aqui é uma droga, devia ser jogado fora. É muito subjetivo, não é? Na realidade, Sim. a apreciação das fotos propriamente ditas. Então, cada vez, na realidade, que eu saio para fotografar, eu saio, sem dúvida alguma, para descobrir coisas novas. E mesmo quando eu fotografo lugares que já são comumente fotografados, eu quero dar ali, na realidade, uma nova cara àquele lugar. Então, por exemplo, vocês vão encontrar aqui no livro Mania de Fotografar o Rio, por exemplo, fotos do Corcovado e do Pão de Açúcar, que não poderiam deixar, na realidade, porque são dois ícones, sem dúvida alguma, do estado do Rio de Janeiro. Elas são apresentadas de forma diferente. Elas não são apresentadas daquela forma convencional, entendeu? Então, eu acho que é isso, mais ou menos, que é essa sensação que eu tenho cada vez que eu saio para fotografar. Que maravilha, professor. Vanessa Campos, qual sua foto favorita do livro, professor? Olha, eu gosto de todas. É difícil, na realidade, eu dizer qual é a minha foto favorita. Eu gosto de todas. Mas tem uma que, na realidade, eu acho assim, ela para mim é a cara do Rio de Janeiro, não é? Essa foto aqui da minha querida Isabelita dos Patins. Que eu fui Que lá na bárbaro. que eu fui na Praça 15 para fotografar a Isabelita. Então, talvez essa foto aqui seja a minha preferida do livro, devo dizer para vocês. Porque a Isabelita, para mim, ela encarna alegria, ela encarna joie de vivre, e ela encarna, sem dúvida alguma, o espírito carioca. Sem dúvida, Então, professor. o livro, embora ele contemple todo o estado do Rio de Janeiro, eu acho que essa foto aqui contempla, sem dúvida alguma, alguém especial que eu quis homenagear, que é a Isabelita dos Patins. Ah, que lindo. E é uma pessoa incrível mesmo, né? É a cara do nosso Rio de Janeiro. Vanessa Campos. Esse é o início de uma série de livros de outras cidades também? Olha, muito obrigado, Ana Cristina Rosado, muito obrigado, Vanessa Campos, pelas perguntas. O livro Mania de Fotografar o Rio é o meu segundo livro de inspiração. Eu já tinha feito um primeiro e fiz agora o segundo livro. E ele contempla, pela primeira vez, algumas cidades do estado do Rio de Janeiro. Devo confessar para vocês que eu vou parar um pouco com os livros. Não é? Na realidade, são 47 livros. Nossa. Então, em 2021, eu já não vou mais fazer nenhum livro, não é? Talvez um livro da Associação dos Embaixadores, que nós estamos, na realidade, criando, a Viviane e eu, inclusive, que vai ser um livro de dicas do Rio. Talvez ele seja, mas ele não é um livro meu, ele é um livro, mais uma vez, de um coletivo todo. Eu só voltaria a lançar livros em 2022. E o livro que eu vou lançar em 2022 é um livro diferente, que se chama Há um Poeta Dentro de Mim. Que lindo! Em que eu vou contar um pouquinho a minha outra vertente, que é a vertente, vamos dizer, dos dizeres, dos pensamentos, enfim. Mas não devo fazer mais nenhum livro de fotografia, não.
a não ser que eu seja motivado ou incentivado por alguma coisa. Porque a vida são mudanças contínuas, né? As coisas comigo vão acontecendo rapidamente. Então, eu posso estar dizendo, Vanessa, que hoje eu não vou escrever mais, não vou mais fazer nenhum livro sobre fotografia, e pode ser que, de repente, daqui a 4 meses, apareça uma ideia. Mas, em princípio, num planejamento mais racional, não. Tá ótimo, professor. O Coco Bastante também está te fazendo uma pergunta. Professor, qual é a cara do nosso Rio de Janeiro? Olha, a cara do nosso Rio de Janeiro é diversificada. Por exemplo, sem que o Coco soubesse, eu incluí o Museu do Artesanato no meu livro Mania de Fotografar o Rio. E ele não sabia, eu não disse a ele absolutamente. Posteriormente, falei para ele que o museu estava aqui. Então, eu fui incluindo, na realidade, várias caras do Rio de Janeiro. Eu acho, Coco, que o Rio de Janeiro não tem uma cara só. Que o Rio de Janeiro, na realidade, é um conjunto de caras. E aí eu remeto a um grande publicitário que é Elísio Pires, não é? E eu disse que foi porque quando ele, na realidade, lançou a campanha Rio, Conjunto de Cidades Maravilhosas, ele tinha o Cid Pacheco junto com ele, que era o diretor de marketing da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. E eles dois, na realidade, me imbuíram dessa ideia de que o Rio de Janeiro é muito mais do que a cidade do Rio de Janeiro. Ele tem várias caras, Coco. Então, eu quis mostrar aqui, sem dúvida alguma, algumas caras do Rio de Janeiro, como as fazendas do Vale do Café, que me são muito caras, Petrópolis, Niterói, etc. Maravilha, professor. Bom, Lucas, tem mais perguntas? Tá. Então tá ótimo. Então, para a gente encerrar esse começo de noite memorável e repleto de muita sensibilidade, nosso palco virtual recebe mais uma vez a linda cantora Juliana Muniz. É com você, Ju. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a música, comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço. A Bahia já me deu regra e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro, aquele abraço. Alô, embaixadores do Rio, aquele abraço. Muito obrigada pela presença de todos. Eu amei estar com vocês. Foi maravilhoso. Obrigada pela companhia e tenha um domingo muito abençoado. E para você, aquele abraço. Aquele Rio abraço, de Janeiro, aquele aquele abraço. abraço. Um beijo e um excelente sábado para todos vocês. E obrigada pela audiência. Parabéns, professor Baiá, mais uma vez. Querida equipe, Lucas Tamires. E obrigada a todos vocês que nos assistiram. Aquele abraço.